o Jedi caído, o escolhido que sucumbiu e foi pro lado negro da força. Eu estou falando de Darth Vader. Para mim, o melhor vilão que tem. E ele também não poderia ter a sua história solo nos quadrinhos. E hoje nós vamos começar a falar das sagas dele nos quadrinhos que tiveram tudo também canônico, tudo oficial. Vamos começar então falando por essa daqui, ó. Darth Vader, com a primeira saga, Vader. História muito boa. Vamos lá. Diferentemente, como foi nas minhas mensagens de Star Wars, que comprei mensalmente e tal, Darth Vader não consegui fazer esse acompanhamento. Ficou faltando muitos números, pularam muito, ficou muito difícil de acompanhar. Então, eu me desfiz das mensagens e peguei os encadernadozinhos. Assim, queria ter pego as mensagens, né? Porque já estava pegando as mensagens, mas não deu, mas pelo menos eu consegui todas as histórias de Darth Vader, esses encadernadozinhos que foram lançados aqui. Esse encadernado aqui compila as histórias da edição 1 a 6 e vem a saga Vader. Vamos lá, para a gente poder se situar um pouquinho legal e começar a falar da história. A primeira Estrela da Morte foi destruída na Batalha de Yavin por um piloto do X-Wing. Um piloto só, uma nave única, conseguiu destruir a Estrela da Morte. Isso deixou não só o Império, mas também como o próprio Imperador furioso. E aproveitando-se disso, desse desastre enorme do Império, os rebeldes começaram a fazer várias ações para poder, de vez por outra, sucumbir com o Império e extinguir logo da galáxia. O primeiro ataque, que foi inclusive narrado na saga Skywalker Ataca, também nos quadrinhos, que foi o vídeo anterior que eu falei, vai estar aqui na descrição, aqui em cima nos cards, para você poder seguir. Eles conseguiram destruir a maior fábrica de armas do Império, a fábrica Alpha, que ficava localizada no planeta Simon 1. Darth Vader estava presente e tal. Isso, tanto a Estrela da Morte, a destruição dela, como essa destruição da fábrica, deixou o Império totalmente, vamos dizer assim, descredenciado perante os caçadores de recompensas, os bandidos do Império. Assim, estava sem privilégio algum. E já estava deixando o Imperador muito nervoso. E ele tinha que botar um culpado nisso. O culpado, claro, foi Darth Vader. Só para a gente poder começar a se situar, quem não pegou o vídeo anterior para poder se situar legal, alguns fatos narrados aqui nessa história, elas tiveram início aqui e tiveram conclusão em Skywalker Ataca. Outras tiveram início na saga de Skywalker Ataca e teve a conclusão aqui. Então, é legal você também assistir ao vídeo que eu contei Skywalker Ataca, para você poder se situar mais ou menos em algumas coisas que vão acontecer. Algumas coisas vão começar aqui e se encerrar lá. Mas, sem mais delongas, vamos lá começar a falar de Star Wars, Darth Vader, Vader. Não vejo a hora. Vamos lá. Com os roteiros de Kieron Gillen e a arte de Salvador Larroca, finalmente vamos falar de Darth Vader, Vader. Vamos lá. A história começa em Coruscant, no Palácio Imperial. Vader está se explicando ao Imperador as últimas derrotas que foram sofridas pelo Império. E ele estava presente nas duas. O Imperador está irado com isso. E ele diz a Vader o seguinte: os oficiais superiores, todos eles foram mortos com a explosão na Estrela da Morte, inclusive Tark. Você foi o único sobrevivente, então toda a culpa é sua, toda a minha ira vai ser concentrada em você. E como primeira atitude dessa ira do Imperador, Vader é rebaixado. Ele agora vai ser subordinado a Taj, um alto oficial do Império. Quem é Taj? Taj, ele é um estrategista e ele sempre foi contra
a concentrar recursos numa única arma. Ele era contra a construção da Estrela da Morte. Ele sempre argumentava isso de uma forma bem plausível, que não causava tanta raiva ao imperador por causa disso. E após a explosão da Estrela da Morte, o imperador realmente entendeu aquilo e deu uns créditos a Taj. Realmente, se toda aquele concentração de recursos fosse em outras opções, de repente a frota, o exército seria melhor. Mas ele ainda tinha a esperança de construir uma outra Estrela da Morte, como chegou a construir, né? Enfim, Vader agora subordinado a Taj, e o imperador ainda o manda a Tatooine para negociar com Hunt. Jabba, Vader diz, eu não sei barganhar, eu não sei negociar. Eu simplesmente chego e faço o que eu quero. O imperador fala, ó, o tempo não é bom para o império. Aprenda a lidar com isso. Afinal de contas, nós estamos assim por sua culpa. A conversa é interrompida porque uma pessoa que o imperador aguardava chega. Vader fica curioso, querer saber quem é essa pessoa que está lá na frente dele e que o imperador tanto o aguardava. O imperador simplesmente, vamos dizer assim, dá um passo fora em Vader e fala, você é um Lord Sith, você não quer que as coisas cheguem na sua mão, descubra do seu jeito. E ainda fala para Vader o seguinte, algo mais a relatar? Vader fica na sua e vai embora, vai a Tatooine. Chegando ao palácio de Jabba, ele é recebido não muito amigavelmente, né? Lógico, quem vai receber de braços abertos Darth Vader? E Vader não negocia, simplesmente impõe. Jabba também é marrento, então ele bota os seus capangas para atacar Vader. Vader rapidamente acaba com todos eles e ainda com o poder da sua força estrangula Jabba, deixando ele sufocado. E ainda dá um recado a ele. E ele está lá para negociar a mão do imperador. E ele aproveita também para fazer uma negociação particular, extra, né, sem o imperador descobrir. Alguns dias atrás, Vader ainda está em Tatooine para concluir essa negociação extra, particular que ele estava fazendo. Ele contratou 2 caçadores de recompensas. Um Wookiee, que é o Canstan Negro, e Boba Fett, o caçador de recompensa mais famoso da saga Star Wars. Ele tem 2 missões. Boba Fett fica com uma, que é descobrir o piloto rebelde que destruiu a Estrela da Morte. E o Canstan Negro fica incumbido de descobrir quem é esse agente secreto do Imperador. A história, ela dá uma pequena pausa assim no rumo dela, porque ela vai mostrar como Darth Vader age sendo subordinado a uma outra pessoa. Uma nave rebelde está sendo atacada por uma nave pirata. Não é a primeira vez que naves rebeldes estão sendo atacadas por naves piratas nessa rota. Vader vai atrás dessa nave pirata e consegue salvar a nave imperial. Vader captura a nave e descobre que a nave não estava sendo pilotada, não mesmo presencialmente, mas é uma nave automática, está sendo guiada à distância. E ele descobre onde é a base desses piratas. Taj manda Vader para essa base, mas antes disso fala que ele tem que respeitar um tenente. Esse tenente é os olhos de Taj. Tudo que o Vader já sabe, que vai saber, tudo que faz, ele vai ter que se reportar a esse tenente para o tenente passar a Taj quando ele não estiver perto. Porra, claro que Vader não vai fazer isso. Ela aproveita e dá aquela intimidade básica no cara. Eles chegam à base pirata facilmente, derrotam os piratas e tudo, mas Vader descobre que era muito fácil aqueles piratas descobrirem as naves que estavam do Império que estavam fazendo ali. A maioria das naves estavam sendo sabotadas pelos piratas. Ele volta para a base, para a nave imperial, com Taj, e descobre que aquele tenente que ele mandou seus olhos de Taj, na verdade, ele que era o traidor. Ele que estava entregando as naves imperiais para os piratas. E aproveita e dá aquela alfinetada básica.
Você pode mandar as pessoas ficarem de olho em mim, mas eu vou ficar de olho nelas também. E você aprenda a escolher os seus subordinados. Tá, de ficar puto com isso, né? Vader não vai dar mole. A história vai ter uma continuação. E a partir daí, nós temos a presença de uma personagem que vai ser importantíssima. Vai ter vai ter uma participação muito importante na história de Star Wars nos quadrinhos. Doutora Aphra. Doutora Aphra é uma arqueóloga e também uma mercenária, uma ladra. E a doutora Aphra, ela está numa nave, numa base, vamos dizer assim, roubando uma matriz chamada 000. Aphra pega com a mão na botija com essa matriz, querendo fugir. E no exato momento que ela está sendo interrogada pelos seguranças, pelo dono da base, Vader chega, sem ser avisado, sem ser convidado, claro. E ele derrota os seguranças da nave, inclusive o responsável pela base, e salva a vida de Aphra e leva a Aphra até a sua nave, que é Archangel. Essa é a nave de Aphra. Chegando lá, a Aphra agradece por ter salvado a vida dele e ela está modificando, instalando essa matriz 000 em um droide que ela já tinha capturado. É um droide de protocolo muito igual ao C3PO, só que grafite bem escuro, vamos dizer assim. O C3PO era dourado. Então ela instala a matriz 000 nele. Ele se apresenta. Meu nome é 000, sou um droide de protocolo, especializado em milhões de línguas e também em tortura e assassinato. Então ela pede o seguinte: como você é fluente em várias línguas, desative esse outro droid aqui, que lembra um pouco o Chopper de Star Wars Rebels. Ele pronuncia o código, a senha, e volta a ativar esse outro droid. Esse outro droid é BT. BT-01, que a gente conhece ele como BT. Na verdade, ele é um Blastodroid. É um droid totalmente assassino, que aniquila e mata não só pessoas, como bases e naves. Ele sozinho, ele é uma máquina de guerra, uma máquina de combate, ele sozinho, apesar de pequeno. Então o Vader simplesmente fala para ela o seguinte: eu salvei você porque eu preciso de você. Antes eu tinha um exército ao meu comando, hoje eu não tenho mais. Então eu quero um exército particular a mim, que seja totalmente subordinado a mim, que respeite as minhas ordens sem nenhum questionamento. A Aphra fala: então vou montar um exército de droid para você. Eu sei onde conseguir esse exército, em Geonosis. Então eles vão a caminho de Geonosis. Chegando em Geonosis, a Aphra percebe que Vader está tendo algumas reações diferentes. Então ela pergunta se ele conhecia Geonosis, se ele já teve Geonosis. Sim, Vader já teve, mas como Anakin Skywalker. Quando o Padawan, junto com a Padmé, quando eles foram capturados lá no episódio 2, e teve uma guerra muito importante na série animada Star Wars The Clone War, onde ele, já como Jedi, junto com Obi-Wan Kenobi, eles conseguem invadir a caverna principal e derrotar a rainha, que produzia todos os Geonosianos, todas as criaturas. Vader, junto com Aphra, entra na tal caverna. Ele reconhece o caminho, mais ou menos. E lá eles presenciam que os Geonosianos foram modificados, vão ser modificados assim, biologicamente e mecanicamente. Eles são uma mistura de droide com os Geonosianos. Corpo junto com máquina. E eles adentram mais e descobrem a rainha. Vê que a rainha, da metade para cima, ela é rainha normal, mas que metade para baixo, o seu abdômen, onde ela produz seus ovos, é uma fábrica de droides. Então ela bota meio que ovos mecânicos e dali nasce droides misturados com os geonosianos. Vader vista aquilo, parte para cima da rainha e com um golpe único no seu blast, com a sua espada, com o seu sabre de luz, ela separa a rainha da sua fábrica. A rainha fica desesperada com aquilo, mas Vader consegue fugir com a nave de Aphra, a Archangel. Na fábrica, na nave, Aphra ela meio vai modificando e botando aquela fábrica para funcionar normalmente.
e produzir somente os droids que Vader tanto queria. A Afra é malandra e sabe que todas as pessoas que Vader contrata, quando completa as missões, Vader os mata. E ela simplesmente fala assim: consegui o seu exército, concluí o que você queria. Agora eu sei que você vai me matar. Eu só peço uma coisa: me mate com um sabre de luz. Seco, um golpe rápido. Não me jogue no espaço. Vader olha para ela e fala: você ainda é útil para mim. Foi útil e vai continuar sendo. Contanto que você respeite as minhas ordens e não crie nenhum questionamento. A Afra agradece imensamente. Lógico, vai continuar viva. Mas a conversa é interrompida por 000, dizendo que um dos caçadores de recompensas chegou com a missão cumprida. Quem é o caçador de recompensa? É o Castan Negro. Ele está com o agente secreto do Imperador. O agente secreto simplesmente olha aquilo, olha para ver e fala: não adianta, não vou falar meu nome, não vou falar nada. Ele olha para ele e fala assim: se eu quisesse que você falasse, você já teria falado há muito tempo. Mas hoje estou ocupado e não estou afim de querer nada. Eu vou deixar esse serviço para 000. 000 olha para o agente e agradece por ver ele ter comido e se apresenta a ele. Olá, sou 000, droide de protocolo, especializado em tortura, e será um imenso prazer torturar o senhor. Algumas horas depois, 000 chega a Vader e fala o que descobriu. Diz assim: descobriu o nome dele. O nome dele é Silo 4. E ele tem uma base nos limites do aula exterior que fica dentro de uma nebulosa. É uma base mistura orgânica com mecânica. E Vader fica interessado com aquilo. Pô, bom que você descobriu, vamos ver nessa nave. Ele fala: tem mais um detalhe. Nessa nave, ele está treinando os seus substitutos a mando do Imperador. Vader fica, olha para aquilo e fala: como é que é? Isso mesmo, ele está treinando os seus substitutos a mando do Imperador. Vader na hora fala: coordenadas para tal base, e parte igual um louco para lá. Chega lá facilmente e olha a base, que é uma criatura viva, na verdade, e fica impressionado. Mas ele, com a ajuda de 000 e BT, com a distração deles, ele entra também muito fácil na nave e derrota os primeiros seguranças ali de imediato. E junto com o seu exército, ele adentra para invadir a base. Num dos momentos que ele está invadindo, ele vê que os seus droids estão sendo derrotados por um oponente. Ele chega lá e vê que são duas pessoas, um casal, na verdade, usando sabre de luz. Quando um desses casais dessas pessoas olha para Vader e fala assim: isso aqui não é uma demonstração. Esses droids aqui não está sendo demonstração para a gente. É Darth Vader. Os dois olham para Vader e partem para cima de Vader. É combate real. Vader se defende dos dois. Os dois atacam. Vader rebate. E vão junto, igual uma batalha feroz. Só que eles são interrompidos por uma voz. Quando Vader olha e descobre quem é a voz, ele vê e fala assim: você estava morto. Eu matei você. O meu droid matou você. Então ele explica: você matou Silo 4. E quando ele morreu, automaticamente o meu corpo foi ativado e todos os conhecimentos deles veio para mim e mais algumas coisas avançadas. Você matou o Silo 4. Eu sou o Silo 5. E Vader começa a indagar com ele e fala assim: essas pessoas que estão usando esses sabres de luz, eles não possuem força. Eles não são adeptos à força. Eles não são Jedi, nem muito menos Sith. Eles não são aprendizes. Então ele fala para Vader: eu não estou treinando aprendizes. Eu estou treinando seus substitutos a mando do Imperador. E apresenta todos os outros que ele está treinando para serem substitutos de Vader. Todos eles ficam de frente a frente com Vader. E são apresentados um a um. Primeiro são os gêmeos, Morit e Aioli. Desde crianças, eles foram entregues pelos seus pais a Silo. E Silo então os treinou com técnicas de combate,
usar sabre de luz e tal, e também aproveitou ele para fazer alguns avanços tecnológicos nele que foram implantados em suas peles, como turbinas nos seus pés e lança-chamas nas suas mãos. Eles faziam um gesto e lançavam chamas. Ou seja, homem e máquina tudo junto. O segundo é um Troldochano. Na verdade, o Troldochano é um hospedeiro de uma inteligência artificial. Foi instalado nele ciberneticamente. Ele não sente dor, ele simplesmente ataca. Ele parte para cima. A pessoa pode golpear, pode atirar nele, ele não sente dor, ele não para. Ele vai atacar cruelmente até matar a pessoa. O lema dele é aniquilação cruel e sem dor. O terceiro, na verdade, a terceira, é uma cientista do Império, que foi também readaptada com uma parte mecânica e outra parte humana. O nome dela é Tulon Voldkaiser. Uma cientista especializada em desenvolvimento de armas para o Império. E muitos dos seus conhecidos foram mortos na destruição da Estrela da Morte. E ela foi adaptada e modificada, e ela não foi posta como uma guerreira, não. Ela simplesmente usa o seu conhecimento com seus milhares de drones que formam como se fosse uma nuvem em volta dela, e ela consegue enxergar por todos eles, ou seja, ela tem uma visão panorâmica geral do oponente de uma forma só. Então ela ataca de uma vez só com seus drones, com uma nuvem envolvendo o seu oponente. É um ataque mortal e fatal. E por último, Comandante Carby. Carby é um Mon Calamari, que nas guerras separatistas a sua nave foi abatida e ele sofreu vários ferimentos muito graves. E ele foi posto a viver artificialmente por Silo, por 18 anos. E mais 2 anos após ele ser mantido vivo artificialmente, mais 2 anos, no total de 20, onde ele aproveitou a parte que era viva dele, e a outra parte ele impôs como fosse uma parte mecânica. O Silo era muito fã do General Grievous, então ele adaptou toda a mecânica, toda a estética de Grievous em Carby, com alguns melhoramentos, claro. Também possuindo sabre de luz, podendo atacar automaticamente e matar a pessoa. Então, Silo dá a ordem de atacar. O primeiro que vai atacar Vader é o Trandoshan. O cara é louco, o cara só sabe atacar e matar. Vader está atacando, se defendendo dele, tudo, golpeando, mas ele é interrompido por Silo e logo depois interrompido por uma outra pessoa, que vem dizendo que Vader parar de atacá-lo. Essa pessoa, quando o Vader olha para trás, é o Imperador. Mas o que o Imperador está fazendo na nave de Silo 5? Silo não hesita e explica o que o Imperador está fazendo ali. Quando o Silo 4 não voltou, ele imaginou que já tivesse morrido e sabia quem teria matado. E sabia que era Darth Vader teria matado. E sabia que ele encontraria a base, que lá ele chegaria. Como fez, só que chegou bem mais rápido. Silo então convidou o Imperador para uma demonstração explicando a situação. O Imperador realmente chegou e viu justamente tudo aquilo acontecendo. Então o Imperador pede a demonstração, que a demonstração seja feita. Cada substituto ataca um ao outro. E o Troldochano, ele parte para cima de Vader de novo. O cara quer Vader de qualquer jeito. E Vader atinge ele com seu sabre de luz, o cara não quer saber, parte para cima de Vader, ataca, rebate, ele consegue encurralar Darth Vader. No momento que ele vai dar o ataque a Darth Vader, ele é morto por trás por um sabre de luz. E aí Olin, ele simplesmente fala, eu matei ele. Matei ele porque tem um substituto mais avançado que ele. E você não merece morrer agora. Vader, é claro que não agradece e fala, eu podia dar conta disso tudo. O Imperador, então, os interrompe dizendo, eu só preciso de um de vocês vivo, apenas um. Eu quero que vocês aniquilem a todos que se opuserem
aos ideais do Império. Independente de quem seja, eu quero que matem todos. O Império tem que reinar novamente. E um outro recado. Se eu souber que vocês estão se matando, façam isso sem meu conhecimento. Se eu descobrir, vocês vão sofrer com a minha ira. Então, o imperador vai embora e chama Darth Vader para uma conversa em particular. O imperador se agacha e pega os droids destruídos e pergunta e indaga Vader. Então quer dizer que você está criando um exército particular, sem meu conhecimento. Vader tenta responder ao imperador. Meu senhor, o senhor está há 20 anos treinando meus sucessores. Como é que o senhor queria que eu reagisse? O imperador dá um fora, mas bota Vader no chão, dizendo o seguinte: você é um Lord Sith. Claro que não é esse tom de voz, gritando. Você é um Lord Sith. Eu nomeei Vader, não foi à toa. E outra coisa, se não fosse por mim, você já estaria morto naquele planeta vulcânico. E você é mais máquina do que humano. Então se põe no seu lugar e faça por merecer esse nome. Faça por merecer ser um Lord Sith. E vai embora. Vader tá puto da vida com tudo isso. E embarca novamente na nave de Aphra. A Aphra está o aguardando e tenta puxar o assunto com Vader, falando que tem uma mensagem para ele, do outro caçador de recompensa, Boba Fett. Vader fala para encontrá-lo algumas horas à frente, algumas horas depois. E Boba Fett faz isso, vai encontrá-lo. Quando o Fett está de frente com o Vader, ele fala: consegui o que o senhor queria, mas não consegui a pessoa, consegui o nome. Ele então fala: qual o nome dele? Então Boba pronuncia: Skywalker. Aquele nome, no exato momento que é pronunciado, gera imensas lembranças para Vader. Quando Padmé ainda era viva e disse para ele, ainda como Anakin, que estava grávida. Quando ele já estava se transformando em Darth Vader, após a derrota dele para Obi-Wan Kenobi, quando o imperador falou que Padmé tinha sido morta junto com seu filho. O imperador mentiu para ele. Então Vader fala: eu tenho um filho. Ele será meu. Tudo será meu. A ira de Vader é tão grande que ele começa a criar rachaduras no vidro da espaçonave. E assim termina a história de Vader. A saga Vader termina aí. Qual a conclusão que a gente pode tirar daí? Se vocês viram o vídeo anterior de Skywalker Ataca, vocês vão perceber que o final é igual. Com o Vader descobrindo o nome do piloto. E daí pra frente, ele vai ficar louco atrás de Luke Skywalker. Porque ele sabe que Luke é muito sensitivo à força, ele vai querer trazer para o lado negro da força. Galera, quem não gosta de Star Wars não sabe que está perdendo. O vídeo fica por aqui. Vou continuar contando as histórias das outras sagas. Que elas vão se entrelaçando entre a mensal de Star Wars e Darth Vader. São histórias espetaculares. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta a nossa rede social, Facebook, Instagram. Não se esqueça de se inscrever também no canal. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui.